das diversas figuras planas. E hoje nós vamos, então, estudar esse tópico aqui sobre áreas, que é a variação de área. Eu estou abordando esse conteúdo, acho que é a primeira vez, na verdade, que eu abordo esse conteúdo assim, quando eu ensino áreas. Porque é um conteúdo que eu tenho observado que tem aparecido muito nas questões como o Enem, questões de vestibulares. E aí, como eu sei que boa parte de vocês pretende fazer um curso superior, eu resolvi, né, falar um pouco sobre essa questão de variações de área. Então, tem aparecido muitas questões que, para a gente resolver, facilita muito se a gente entender o que vai ser falado nesta aula de hoje. Tá? Então, vamos em frente. Bom, variações de área, definindo assim de maneira simples, trata-se de compreender o que acontece com o valor da área superficial de regiões planas na medida em que se alteram comprimento, altura, raio, etc., dessas regiões planas. É mais ou menos assim a ideia. Você tem uma figura plana, você tem um triângulo, um retângulo, um trapézio, um círculo, etc. E você calcula a área, você tem uma área. Então, o que é que acontece se eu modificar as medidas desta figura? Tipo, eu vou dobrar o valor dos lados. O que acontece com a área se eu fizer isso? Eu tenho um círculo, eu vou triplicar o valor do raio. Então, o que vai acontecer com a área deste círculo? Ela triplica também? Ela dobra? Ela fica 6 vezes maior? O que vai acontecer? Então, a ideia é esta, é a gente saber o que acontece com o valor da área de uma figura se a gente alterar a medida dos seus lados, ou no caso do círculo, que não é um polígono, se aumentar o raio. Então, é isso que a gente vai trabalhar, é a ideia que a gente vai trabalhar nesta aula de hoje. Ok? Então, observe, né? Fique bem atento e observe o que vai aparecer na sua tela aí. Vocês estão observando que apareceu um quadrado que mede 2 por 2, 2 metros por 2 metros. Tá? Obviamente que vocês já sabem que se eu calcular a área deste quadrado, a área vai dar 4. Porque a área de um quadrado é o lado vezes o lado. 2 vezes 2 dá 4 metros quadrados. Muito bem. Vamos então mexer com os lados desse quadrado. Vamos fazer isso aqui agora. Vamos dobrar o valor do lado. O lado era 2, nós ampliamos o quadrado e agora o lado dele mede 4. Observe bem que o lado 2 foi dobrado de valor. Ele dobrou o valor. E aí, da mesma forma, vocês saberão calcular esta área. A área deste quadrado vai dar 16 metros quadrados. Eu dobrei a área, desculpa, eu dobrei o lado e vejo o que aconteceu com a área. Tá? A gente pode agora fazer aqui uma pequena análise, né? Nós dobramos aqui o valor do lado, veja o que aconteceu com a área. Ela foi de 4 para 16, então ela não dobrou. Então, a primeira coisa é essa que vocês precisam ficar atentos. Dobrando o lado do quadrado, a área não dobrou. Ela mais que dobrou. Né? Ela ficou bem maior do que era. Porque se ela tivesse dobrado, ela teria se transformado em 8. Ela não se transformou em 8. Ela se transformou em 16. Vamos só dar sequência e vamos fazer agora um quadrado maior ainda. Eu agora tenho um quadrado. O que foi que eu fiz com o lado do quadrado? Ele era 2, né? E agora ele é 6. Então, eu tripliquei o lado do quadrado. Ele ficou 3 vezes maior. Tá? A área deste quadrado, vocês sabem muito bem, vai ser 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, veja, o lado era 2 e a gente multiplicou por 3. Ele virou 6. Então, a gente diz que o lado foi triplicado. E a área era 4
e virou 36. Então, veja, só para começar a nossa análise, que a variação da área ela não acompanha a variação do lado. Quando o lado dobra, a área não dobra, ela mais que dobra. Quando o lado triplica, a área não triplica, ela mais que triplica, ela fica bem maior do que o triplo. Tá? Então, esta é a ideia central que eu quero que a gente entenda, eu quero que vocês entendam bem. O que acontece quando eu mexo com os lados de uma figura geométrica, né, plana, como consequência, o que vai acontecer com esta área? Esta é a ideia que a gente está trabalhando. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Vamos voltar para esses dois quadrados. A área era 4 e agora a área é 16. Ora, de 4 para 16, aumentou quantas vezes? Simples, aumentou 4 vezes. Né? Se eu pegar 4 vezes 4, dá 16. Então, a gente conclui que dobrando a área, aliás, dobrando o lado, não é dobrando a área, dobrando o lado, a minha área fica 4 vezes maior. Só que este 4 vezes maior tem uma relação com esse 2 aqui, ó, com esse dobro. Porque o número 4, que está indicando o número de vezes que a área aumentou, o número 4 é quem? É 2, 2 aqui, ó, do 2 de dobro, ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes. Vou tentar aqui dizer de outra maneira, para vocês entenderem. Né? A gente está construindo a ideia passo a passo. O meu lado era 2. Ele dobrou. Dobrou. A minha área não dobrou. A minha área ficou 4 vezes maior. Quadruplicou, em outras palavras. Então, a gente está estabelecendo aqui o seguinte, que este 4, que é o número de vezes que a área aumentou, ele pode ser obtido como sendo 2, que é o dobro, referente ao que dobrou aqui no lado, elevado ao quadrado. 4. Agora vamos olhar deste para este. O que foi que eu fiz com o lado? Eu tripliquei o lado. O lado ficou 3 vezes maior. Era 2, virou 6. Então, 3 vezes maior. O que foi que houve com a área? A área ficou 9 vezes maior, pessoal. Por que eu sei que é 9 vezes maior? Porque se a área era 4 e agora ela é 36, ela foi multiplicada por quanto? Este 4 foi multiplicado por quanto? Para virar 36? Multiplicado por 9. Então, esta área, ela é 9 vezes a área inicial, que é 4. Ora, mas este 9 pode ser obtido assim, ó. 3, que indica o triplo do lado, e elevado ao quadrado, como na anterior. 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. Então, a gente, tentando simplificar o que está dizendo aqui. Se eu dobro, a área fica 4 vezes maior, ou seja, o dobro ao quadrado. Se eu triplico, a área fica 9 vezes maior, ou seja, o triplo ao quadrado. Então, para você saber o que vai acontecer com a área do quadrado, é só você pegar o número que você usou para dobrar, aliás, o número que você usou para aumentar o lado e elevar ao quadrado. E aí você vai saber quantas vezes a área vai ficar maior. Repetindo, 2 virou 4. Então, eu dobrei. Dobrei 2 ao quadrado é 4. Então, a área fica 4 vezes maior. Aqui eu tripliquei. Certo? Eu tripliquei. De 2 para 6, eu tripliquei. A área fica quantas vezes maior? O triplo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, a área fica 9 vezes maior. Pessoal, eu vou dar uma pausazinha aqui de alguns instantes só para ouvi-los. Eu quero saber se vocês
me acompanharam. Assim, eu sinto que eu falei muito, falei muitas coisas, queria que vocês dessem aí só um feedback para mim, se vocês me acompanharam neste raciocínio. Você pode falar ou você pode também botar no chat, que eu estou vendo aqui o chat pela minha outra tela aqui. Então, um minutinho só para ouvi-los. Carlos Eduardo, para mim está tudo ok. Isso, Carlos Eduardo. A Gisele deve ter tido um problema com a internet. Saiu. Mais alguém gostaria de se manifestar ou a gente pode continuar? Charles que entendeu também. Certo. Eu vou fazer mais um exemplo para poder a gente melhorar, tá bom? Então vamos dar aqui sequência. Aqui eu só estou resumindo o que aconteceu neste quadro. Para um lado 2, a área é 4, né? Para um lado 4, eu vejo que eu estou dobrando, né? Qual é a variação do lado? Eu estou dobrando, então o lado vira 4. Quanto é a minha área? 16. O que aconteceu com a área daqui para cá? Ela quadruplicou, ficou 4 vezes maior. Daqui para cá, eu tripliquei, ó, de 2 para 6, eu tripliquei, o triplo. A variação do lado foi o triplo. E minha área virou quanto? 36. Minha área ficou quantas vezes maior em relação a 4? Ficou 9 vezes maior, o número, né? Estou repetindo o que eu já expliquei. Vamos fazer essa observação agora com círculos. Então, para a gente ver se isso vai valer para qualquer figura. A gente fez com quadrado, agora vamos fazer com círculo. Eu tenho um círculo aqui, com raio medindo 3 centímetros. Vocês devem lembrar que a área deste círculo vai ser πr ao quadrado. Então, a área vai ser π. Quanto é o raio? É 3. 3 ao quadrado é 9. Portanto, a área deste círculo é 9π. A área deste círculo é 9π. Vamos agora pegar um círculo maior. Aqui um maior. Agora eu tenho um círculo com raio medindo 6. O que foi que eu fiz aqui para cá, gente? Do 3 para o 6, eu aumentei quantas vezes? Aumentei 2 vezes, não é isso? 3 vezes 2, 6. Então, como é que fica a área deste círculo? Vai ficar a área, πr ao quadrado, a área igual a π, o raio é 6, 6 ao quadrado é 36. Então, 36π. Então, veja que aqui, para um raio 3, eu tenho uma área 9, para um raio 6, eu tenho uma área 36, né? Π, é claro. Ora, eu dobrei, não foi? Eu dobrei aqui, ó. O que foi que aconteceu com a minha área, pessoal? Minha área aumentou quantas vezes? Eu multiplico 9 por quanto para dar 36? Eu multiplico por 4. Então, minha área ficou 4 vezes maior. Então, dobrei o raio, minha área ficou 4 vezes maior. Então, valendo a mesma regra lá do quadrado. Ó, incluindo aqui, né, para dizer o que já foi dito. Dobrei o raio 2 vezes, a área ficou 4 vezes maior. Pegando agora um círculo ainda maior. Né? Este círculo aqui agora tem um raio medindo 9. Ora, o que foi que eu fiz daqui para cá? De 3 para 9, aumentou quantas vezes? Aumentou 3 vezes. Eu tripliquei o valor do raio. Como é que vai ficar a área? A área fica πr ao quadrado igual a π vezes, né? 9 ao quadrado é 81, 81 π centímetros quadrados. Então, veja, eu tripliquei o valor do raio, ele era 3, virou 9. E o que foi que aconteceu com a minha área? Ela virou 81. Ora, de 9 para chegar em 81, aumenta quantas vezes, pessoal? Aumenta 9 vezes. Né? Aumenta 9 vezes. Ok? Aumenta 9 vezes. Então, triplicando o raio, a área aumenta 9 vezes. Tá? Só que nesse quadro resumo, para mostrar mais uma vez aqui o que aconteceu, né? Para um raio 3, a área é 9. Para um raio 6, a área é 36. Veja que eu dobrei e a área quadruplicou.
Para um raio 9, ou seja, triplicando o raio, minha área virou 81, ou seja, minha área ficou 9 vezes a área inicial. Aqui eu estou resumindo, mostrando que, né, o que acontece no quadrado, ó, dobrei, ficou 4 vezes maior. Tripliquei, ficou 9 vezes maior. Dobrei, ficou 4 vezes maior. Tripliquei, ficou 9 vezes maior. Então, só para confirmar, valeu no quadrado, valeu no círculo, então a gente entende que isso vai valer para qualquer figura. Para qualquer figura geométrica plana, a área vai sempre seguir, a variação da área vai sempre seguir esta regra, esta lógica, né? De que se você dobrar, a área quadruplica. Certo? Vamos dar sequência aqui, né? Vamos continuar aqui a nossa aula aqui. Bom, então a gente vai aqui, pessoal, resumir toda essa história, resumir toda esta conversa que nós falamos até aqui. O que é que a gente conclui no final da conversa, no final dessas observações que nós fizemos? Que a medida da área de uma figura ela varia com o quadrado da variação dos lados. Isso está meio estranho, né? Pois é. Mas vamos lá. Aquilo que eu já falei para vocês. Quando eu dobro, dobrar é 2, não é isso? Vocês concordam? Dobrar é 2. Então, quando eu dobro, o que acontece com a área? Aqui, eu dobrei. A minha área ficou quantas vezes maior? 4 vezes maior. Só que esse 4 vezes maior é o dobro ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que dá 4. Vai indicar quantas vezes aumenta. Quando eu triplico, ó, eu tripliquei o valor do lado, de 2 para 6. O que foi que aconteceu com a área de 4 para 36? Ficou 9 vezes maior. 9. Mas aí veja que este 9 é obtido como? O triplo, 3, ao quadrado, que é 9. Então, para você saber o que vai acontecer com a área quando você modificar a medida do lado, basta você pegar o fator multiplicador do lado. Se você dobrou, então quer dizer que você multiplicou o lado por 2. Então, você pega esse 2 e eleva ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, minha área fica 4 vezes maior. Ah, não, eu tripliquei o lado. Beleza. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Então, se você triplicou o lado, significa que a área vai ficar 9 vezes maior. Porque o triplo ao quadrado é 9. 9 vezes maior. Então, é isso que está querendo dizer esta frase. Que a medida da área de uma figura varia com o quadrado da variação dos lados. Tá? É isso que está indicando esta sentença. Tá? Adriano, Oi. eu queria justificar aqui a Geiciane, porque ela tá usando os dados móveis e tá muito ruim, que ela tá sem Wi-Fi. Aí a internet dela fica só cortando, aí ela mandou justificar. Não, beleza, tudo bem, não tem problema A não. aula vai estar gravada, né? Quando ela tiver com Wi-Fi, ela revê a sua aula. Perfeitamente. E assim, a frequência eu sempre eu passo a frequência pelas atividades, né? Sempre vocês sabem já, né? Ok. Bom, minha gente, depois dessa falácia toda, vocês captaram a ideia que eu quis passar para vocês sobre o que a gente está falando aqui? Deu para captar? Vamos testar se captou, não, né? Só testando. Então vamos lá, eu tenho aqui uns exemplos para testar se vocês captaram direitinho o que eu estou dizendo. Vamos lá. Está aqui um retângulo. Quais são as medidas do retângulo aqui? 5 e 4. Qual é a área desse retângulo? Ora, 5 vezes 4 é 20. A área dele é 20 metros quadrados. Muito bem. Vamos ampliar esse retângulo. Agora eu tenho um lado medindo 10, está aqui, ó. 5 vira 10 e o 4 vira 8. O que foi que eu fiz aqui? Eu dobrei, não foi? Eu dobrei. Ora, aí vamos lá. Se eu dobrei a medida dos lados, o que é que vai acontecer com a área?
A área vai ficar o dobro ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Então, a área vai ficar 4 vezes maior. Então, qual é a área? A área é 80. Por quê? 4 vezes 20 é 80. Que é o mesmo que você fazer aqui, né? 10 vezes 8 é 80, obviamente. Mas claro que a gente vai, calma que a gente vai chegar em casos um pouco mais arrojados. Mais um teste aí para vocês. Vamos lá. Eu tenho agora um grande aqui, um retângulo que mede 6 por 9. Qual é a área deste retângulo? 6 vezes 9, que vai dar 54. Muito bem. Agora eu peguei um pequenininho. Qual é a área do pequenininho aqui? Claro, se você multiplicar aqui, você vai saber, mas vamos fazer usando a ideia aqui de... Veja, de 6 para 2, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu diminuí quantas vezes? Eu diminuí 3 vezes, não foi? Ficou 3 vezes menor. 6 dividido para 3 é 2. O 9 dividido para 3 é 3. Se eu diminuir 3 vezes os lados, então a área vai ficar quantas vezes menor? Aí você faz a continha. Se eu diminuir 3 vezes, ela vai ficar quantas vezes menor? 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Então a área fica 9 vezes menor. Exatamente. A área vai ser 6 metros quadrados. E é 9 vezes menor? Claro. Quanto é 54 dividido para 9, pessoal? É 6. Então a área ficou 6 vezes menor. Em frente. Agora é com vocês. Olha aqui o que eu aprontei para vocês. Eu tenho um retângulo. Ei, ei, Adriano. Oi. Também só pode multiplicar o 3 por 2, né? Que dá 6, vai dar a mesma área, né? Repita a sua pergunta para ver se eu entendi. Também é só multiplicar 3 vezes 2. Essa aí, essa primeira. Sim, 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 sim. Só confirmando que realmente daria 6, né? Mas Aham. agora, Chayane, veja esse caso aqui que não tem os números. E aí vocês vão agora usar essa ideia. Eu tenho um retângulo que mede x e o outro lado mede y. Ou seja, eu não estou dizendo quanto mede aqui cada lado. Eu só estou dizendo que mede x e y e que a área é 14. Ora, quais são os dois números que multiplicando dá 14? Infinitos números, né? Não dá para saber quem é. E aí eu ampliei. Eu peguei o retângulo e ampliei. Olha o que eu fiz. O que era x virou 3x, ou seja, ficou triplo, né? E o que era y virou 3y. E agora eu quero que vocês respondam aí e vão me responder ou por áudio ou vão colocar aqui no chat para eu poder olhar aqui na minha outra tela qual vai ser a área deste retângulo aqui agora. Ok? Vamos lá, pessoal? Contagem. Contagem. Qual é a área deste retângulo aqui? Estou aguardando a vocês analisarem e mandarem o cálculo para mim. Alguém? A conta fica grande, né? Fica um pouquinho uma conta grande aí. Podem responder no áudio ou podem responder no chat, pessoal. Estou aqui olhando para o chat aqui para ver se alguém me manda a resposta. Não tenha medo. O Carlos Eduardo disse que não seria 126 metros quadrados? O Carlos Eduardo deu um palpite aí, 126 metros quadrados. Alguém mais aí para ver se concorda ou discorda do Carlos?
Acho que só o Carlos Eduardo se arriscou no palpite. Então vamos lá. Qual é a área? 126. Parabéns, Carlos Eduardo. Então vamos lá. Para quem fez e ficou com medo de dizer, e para quem não fez, porque não entendeu bem. Vamos lá. O que foi que aconteceu com os lados comparando este retângulo com este? Eu olho que os lados aqui aumentaram 3 vezes. Aqui era x, aqui ficou 3x. Então, aumentou 3 vezes, o triplo. Aqui era y, virou 3y. Então, 3 vezes maior. Ora, como é que uma área varia? Ela varia sempre com o quadrado da variação do lado. Se a variação do lado foi 3, ou seja, foi o triplo, então a área vai ficar o triplo ao quadrado. Quanto é o triplo ao quadrado? É 9. 3 ao quadrado é 9. Então, minha área vai ficar 9 vezes maior. Então, é só você multiplicar. 9 vezes 14, 126. Mais uma. Mais uma aqui, ó. Eu tenho Ele aqui fala um... assim, né, Adriana? Dá 9, Oi? mas eu imaginei, né? 9, mas pô, não vai ser 9. É Aí porque tinha que 9, multiplicar com 14, né? isso, Ah, 9, Chayane, 9 é a quantidade de vezes que a área vai aumentar. Não vai ser o valor da área, é a quantidade de vezes que ela aumenta. Entendeu, sim, né? agora eu entendi. Pronto, Uhum. vamos para essa aqui agora. Vamos para essa agora. É semelhante. Eu tenho um círculo com um raio R, né? Um raio R, e eu estou dizendo que a área deste círculo é 6π. Aqui, 6π. E aí eu tenho um outro círculo ampliado, e o raio que era R agora é 4R. E aí eu quero saber de vocês qual é a área deste aqui. Este, que tem um raio R, tem uma área 6, né? 6π. E agora eu tenho um que tem o raio é 4R. O que foi que houve com o raio daqui para cá? Ele aumentou 4 vezes, não foi? O raio quadruplicou. Então, qual vai ser esta área? Mais um tempinho aí para vocês poderem me responder. Estou aguardando. Pode fazer as contas aí. Carlos Eduardo falou em 75,36. Deixa eu repetir aqui para vocês, gente. Olha, o raio aqui era um raio, né? Um R, como se fosse um R. E agora ele é 4R, ou seja, ele ficou 4 vezes maior. Se ele ficou 4 vezes maior, quantas vezes a área vai aumentar? Ou seja, se o raio é 4 vezes maior, a área vai aumentar quantas vezes? É só multiplicar 4 por 4, é, Adriano? A área seria 16? É. Não seria 16, né? Mais alguém tem palpite? Pessoal, siga o raciocínio, não fuja do raciocínio. O que foi que a gente concluiu? Que a área, como é que a área aumenta? Ela aumenta sempre com o quadrado da variação do lado ou do raio. No caso aqui é o raio. Me responda aí. O meu raio aumentou quantas vezes? Pode responder no chat aí, rapidinho. 4 vezes. 4 vezes. O meu raio aumentou 4 vezes. Tá certo. Perfeitamente. Então, a minha área vai ficar quantas vezes maior? Vai ficar 4 elevado ao Quadrado. quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Então, minha área vai ficar 16 vezes maior. Não é que a área vai ser 16, a área vai ficar 16 vezes maior. Então, você vai Então pegar vai ser 16 vezes 16. 16 vezes 6, né? É.
6, que a área anterior não era 6? Aham. Então vai ficar 16 vezes 6, que é 96 pi. 96, né? Exatamente. Vocês entenderam? Agora Deu para sim. entender. Agora Beleza. deu Então é isso, pra... tranquilo. Se o raio aumentou 4 vezes, quanto é que a área vai aumentar? Ela vai aumentar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então, você pega o 16 e multiplica pela área anterior. 16 vezes 6, 96 pi. 96. Vai ser a nova área, ok? Porque a área sempre vai variar com o quadrado do número que variou o lado, ou o raio. Bom, vamos então para a atividade que vocês vão fazer. É pequenininha, miudinha, mas interessante, ok? E como é que vocês vão resolver? Utilizando esta ideia que nós estamos trabalhando aqui. Eu considero ela um desafio. Então vamos lá, vamos ler comigo. Para fazer o encanamento para escoamento de esgoto de sua casa, um homem verificou que precisaria utilizar um cano com 100 milímetros de diâmetro. Porém, ao tentar comprar este cano, verificou, aqui tem um errozinho de português, verificou que a loja só dispunha de canos com 50 milímetros de diâmetro. Quantos canos com diâmetro 50 milímetros o homem deverá comprar de modo a garantir a mesma eficiência de escoamento do cano de 100 milímetros? Deixa eu dizer isso aqui em outras palavras. O rapaz estava construindo a casa, e aí na casa tem que colocar um cano para o esgoto, né, fluir lá com a água suja lá, com a água da chuva. E normalmente se faz isso, e ele concluiu que para escoar o esgoto lá da casa dele, ele precisa de um cano desse aqui, ó. Um cano que tem 100 milímetros de diâmetro. Ok? Quando fala que o diâmetro é um cano de 100 milímetros de diâmetro, que é um cano com 100 milímetros de diâmetro, está dizendo que é um cano cuja essa região circular aqui, este círculo, tem 100 milímetros de diâmetro, de fora a fora, ou 10 centímetros. Eu estou colocando milímetro porque é a linguagem mais usual. Quando você vai numa loja, você não procura um cano de 10 centímetros de diâmetro, você procura um cano de 100 milímetros, apesar de ser a mesma coisa. Ok? Mas aí, quando ele chegou lá na loja, ele percebeu que não tinha esse tipo de cano. E ele sabe que ele precisa dessa largura aqui, ele precisa que a boca do cano tenha essa dimensão para que não entupa, para que não alague a casa dele, né, para que a água consiga escoar por aqui. O que tinha lá na loja eram esses canos aqui, ó. Um cano cujo diâmetro aqui é menor, né? O diâmetro é a metade aqui, no caso, né? O diâmetro é 50 milímetros, ou 5 centímetros, tá? E aí, rapaz, então é o seguinte, eu vou comprar canos de 50 milímetros para usar no lugar onde eu deveria colocar isso aqui. Mas eu quero comprar a quantidade que faça o mesmo serviço. Não vai passar água aqui pela boca do cano, né? Então, eu quero que os canos que eu vou comprar com 50 milímetros, a área aqui, né, circular, ela corresponda à mesma área que eu tinha aqui anteriormente aqui. Tá? Então, a pergunta e o desafio que está sendo posto para vocês é o seguinte: quantos desse aqui ele precisa comprar para substituir este aqui? Tá? Quantos deste aqui ele precisa colocar lá na casa dele que vai fazer o mesmo serviço desse cano aqui? Ou seja, eu vou ter as áreas somadas aqui, vai dar a mesma área aqui dessa região circular. Então, esse é o desafio que vocês vão fazer. Então, este aqui, como é só esse desafio, como é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o caderno, copiem mesmo a questão, não se preocupe, eu vou botar lá o documento em PDF, depois vocês anotam do PDF. E vão resolver esse desafio para mim. Baseado em quê, professor? Baseado nisso que nós estudamos. Que a área, ela varia com o quadrado da variação do raio. Tá? Vocês vão pensar, vão, né, colocar aí as engrenagens da cuca para analisar a situação e vão me responder com argumentos matemáticos por que você está dizendo que vai ser preciso esta quantidade de cano
para substituir esse aqui, tá? Então, esse é o desafio que fica para ser resolvido por vocês, tá? Eu vou aqui parar a minha apresentação. Eu volto aqui para a tela inicial para a gente dar os números finais aqui da nossa aula. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Eu vou interromper aqui a nossa gravação.